Eu vou fazer os 6 potes. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Capítulo 5. A escola de André. Ao receber a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, seu espírito ele nasce de novo instantaneamente. Já que nós vamos ter que desligar o galo. Peraí. Ele começou com o bendito começou. Vamos lá. Ao receber a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, seu espírito ele nasce de novo instantaneamente. Recebe num instante a vida de Deus. E nesse mesmo instante, seu ser espiritual ganha a vida eterna. Mas sua mente, seus pensamentos, devem ser renovados segundo o seu espírito renascido. E essa renovação é obra que requer uma vida toda, tempo, energia e luta. Essa renovação é necessária se a pessoa desejar receber adequadamente as palavras rema, concedidas por Deus, e agir segundo elas, permitindo que a criatividade poderosa da palavra falada permaneça viva, permaneça vital. Muitas pessoas experimentam o renascimento espiritual, mas não renovam a mente a fim de verdadeiramente compreender os pensamentos de Deus. Não levam a vida segundo os pensamentos de Deus. Por esse motivo, Deus, que neles habita, não pode se mover livremente através do canal de sua vida de pensamento. Permita-me dar-lhe um exemplo. Certo dia, meu filho mais velho, que nessa época estava no 4º ano primário, veio me procurar no escritório. Era evidente que ele queria me perguntar algo, mas hesitava em fazer a pergunta. Finalmente eu disse: filho, o que você está tentando me perguntar? Ele sorriu. Papai, se eu lhe fizer uma pergunta estranha, o senhor vai ficar com raiva? É claro que não vou ficar com raiva, assegurei ele. Vamos, diga. Bem, continuou ele. O senhor tem permissão de mentir para a sua congregação? Quando foi que eu menti? Perguntei. Ele sorriu. Já o ouvi dizer uma mentira repetidas vezes à sua congregação. Eu estava chocado. Se meu filho desconfiava de mim, então quem confiaria em mim? Filho, disse eu, sente-se e diga-me quando foi que eu disse uma mentira. Papai, tantas vezes o senhor diz à sua congregação que se encontra com Deus, de modo que fiquei curioso. Todo sábado, eu ficava fora da porta de seu escritório, ouvindo quando o senhor preparava seus sermões, e às vezes abria a porta um pouquinho para ver se o senhor realmente estava conversando com Deus aí. Mas nunca vi o senhor realmente se encontrando com Deus em seu escritório. Ainda assim, nos domingos o senhor sobe ao púlpito e ousadamente declara que se encontrou com Deus? Isso é mentira, não é? Não tenha receio de dizer a verdade. Não tenha receio de dizer a verdade. Eu sou seu filho, eu não vou contar para os outros. Como ele era ainda tão jovem, eu sabia que ele não compreenderia se eu lhe explicasse meus sentimentos com termos teológicos. Senhor, orei, preciso de sabedoria. Como é que eu posso explicar a esta jovem mente o meu relacionamento contigo? Subitamente, um pensamento tremendo flui de meu coração. E olhei para meu filho, dizendo: Filho, deixe-me fazer uma pergunta. Você já viu seus pensamentos? Ele ficou em silêncio por uns instantes. Não, nunca vi meus pensamentos. Então você tem a cabeça vazia, respondi. Você não tem pensamentos? Não, papai, eu tenho pensamentos. Eu posso falar porque tenho pensamentos. Mas, ressaltei, eu nunca vi seus pensamentos. Como é que o senhor poderia ver pensamentos? Perguntou ele. Eles estão em algum lugar no meu cérebro e o senhor não pode vê-los. Bem, então, disse eu. Embora você não possa vê-los, você realmente tem pensamentos, não tem? É claro, papai, respondeu ele. Bem, expliquei. Eu encontro-me com Deus, embora você não possa vê-lo, com os olhos. Deus é como seus pensamentos. A Bíblia diz que Deus é o verbo. Filho, o que é o verbo, a palavra? O verbo é o pensamento vestido com vocabulário. Se Deus é pensamento vestido com o chinês, o povo chinês compreende os pensamentos de Deus. Quando os pensamentos de Deus estão vestidos com o inglês, então o povo norte-americano compreende. Quando os pensamentos de Deus estão vestidos de português, então as Priscilas me entendem. Quando os pensamentos
vem a nós vestidos em coreano, o povo da Coreia compreende. Filho, encontro-me com Deus ao ler a Escritura, que é a palavra de Deus. E os pensamentos de Deus tocam meus pensamentos num reino invisível. E converso com o Pai Celestial através da palavra de Deus. Deus é como o pensamento. Meu filho imediatamente compreendeu o significado e assentiu com a cabeça. Não posso ver meus pensamentos. Contudo, sei que os possuo. Sim, Deus é como o pensamento. Eu não posso vê-lo, mas ele está aí. Estou satisfeito, sinto muito, papai, por tê-lo compreendido mal. Quando meu filho saiu, levantei e me louvei ao Senhor. Pai, temia que ele não compreendesse, mas compreendeu. Entretanto, eu sei que não mais eu, mas o Espírito Santo que me ajudou a ter as palavras com que explicar sua maravilhosa presença. Agora, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Com que se parece Deus? Deus possui forma? Ele se parece com o ser humano? Como se pode explicar a presença de Deus? Deus é como um pensamento. Se você não tiver nenhum pensamento, então Deus não terá o canal do que falar a você. Você não pode tocar Deus com as mãos. Você não pode respirar como se respirasse o ar. Deus não pertence ao mundo dos sentidos. Você somente pode se encontrar com Deus através da arena de sua vida de pensamento. Os pensamentos de Deus, eles vêm mediante sua palavra ou através do seu Espírito Santo. Os pensamentos de Deus tocam os seus pensamentos e é aí que você se encontra com ele. De modo que se você não renovar sua vida de pensamento, se não renovar sua mente após a conversão, então Deus não pode realmente se manifestar a você. Muitas pessoas ainda vivem com suas mentes antigas depois da conversão. Essa maneira antiga de pensar é limitadora. Desta forma, Deus fica limitado pelo tipo errado de vida de pensamento. A fim de andar intimamente com Deus, é preciso que você renove sua mente, que você renove seus pensamentos. E se você não renovar seus pensamentos, Deus não pode descer e ter comunhão com você. Deus não habitará uma mente poluída, assim como peixes e pássaros não permanecem num lago poluído. É preciso que você renove seu pensamento para que a fé possa surgir através da sua vida de pensamento. A fé, simplesmente, ela não surge do seu espírito interior. A fé vem em cooperação com seus pensamentos, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Primeiro, é preciso que a pessoa ouça, e através do ouvir, a palavra de Deus chega-lhe aos pensamentos. Mediante a vida de pensamento, os pensamentos de Deus entram em seu espírito e produzem fé. Portanto, se a pessoa não renovar seus pensamentos, não poderá compreender completamente a palavra de Deus. E sem a renovação da mente e sem o ouvir da palavra, a pessoa não pode ter fé, pois a fé, ela vem pelo ouvir. E o que ouvimos? Ouvimos os pensamentos de Deus. A arena de seu pensar, ela enxerta os pensamentos de Deus e produz a fé. E através da fé, Deus pode fluir de você para os outros. A sua vida de pensamento é demasiadamente importante. Você deve renovar sua mente. Há 3 passos que você pode usar para renovar sua mente. E é preciso que você os siga, a fim de conseguir uma renovação de sua vida de pensamento. O primeiro passo é mudar seu pensamento de uma atitude negativa para uma atitude positiva. Para termos um exemplo, nós demos uma olhada em Pedro, o discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus, eles estavam em um barco no mar da Galileia. Era noite escura e tempestuosa, e as ondas eram tão altas que o barco estava a ponto de virar. Lutavam desesperadamente para manter o barco flutuando, quando repentinamente viram Jesus Cristo andando sobre as águas, indo em sua direção. Naquela época, havia uma crença popular que, ao ver o marinheiro, um fantasma no mar, o seu barco afundaria. É por isso, quando os discípulos pescadores viram a Cristo, ficaram paralisados de medo, pensando que o seu barco ia afundar e queriam se afogar. Mas Jesus falou: "Sou Cristo, não tenhas medo", Pedro gritou. "Se é Jesus, ordena que eu vá a ti." Pedro sempre falava sem pensar. Era um homem terrivelmente emocional, mas tinha o dom da audácia.
de modo que Deus o usou. Cristo, então, disse que ele fosse. Ao ouvir essa ordem, imediatamente aceitou a palavra de Jesus e seu pensamento foi renovado. Humanamente falando, Pedro jamais poderia andar sobre a água, mas ao aceitar a palavra de Jesus Cristo, instantaneamente sua mente foi renovada. Pedro mudou seu pensamento de uma atitude negativa para uma atitude positiva. Pedro jamais acreditaria poder andar sobre as águas, mas ao ouvir o mandamento de Jesus e ao aceitar essa ordem, mudou seu pensamento, creu que podia andar sobre as águas, mudou seu pensar, e os homens sempre agem de acordo com seus pensamentos. Quando Pedro renovou seus pensamentos, quando acreditou que podia andar sobre as águas, ele agiu de acordo com isso e saltou fora do barco. A noite continuava escura e tempestuosa e as ondas muito altas. Mas Pedro arriscou audazmente sua vida, lançando-se ao mar pela fé, e começou a andar sobre as águas. Os milagres sempre seguem uma mente renovada. Quando ele percebeu que podia andar sobre as águas, Pedro enfrentou as ondas. Seus pés molharam-se com a espuma. Deu passo sobre a crista das ondas. Estava andando sobre as águas. Mas subitamente ele olhou ao seu redor. Viu os negros vales criados pelas ondas e começou a voltar a seu antigo modo de pensar. Olhem para mim, pensou ele. Não sou eu um ser humano? Estou andando sobre as águas e não podemos fazer isso. Nós, os seres humanos, devemos andar na terra, não na água. Não sou um peixe, mas olhem para mim. Estou andando sobre as águas. Isso está errado. É impossível fazer isso. Ele mudou seu padrão de pensamento. Pensou que não podia andar sobre as águas e instantaneamente começou a se afundar. Deus se relaciona com cada um de nós através de nossa vida de pensamento. Quando Pedro recebeu a palavra rema de Cristo, renovou seu pensamento e por isso pensou que podia andar sobre as águas e andou. Mas ao mudar seu pensamento e pensar ser impossível, imediatamente ele começou a se afundar. Esse é um conceito muito importante porque, segundo o pensar dos homens, também será a sua ação. Segundo o pensar dos homens, também será a sua ação. Se você pensa ser um rei ou uma rainha, agirá como rei ou como rainha. Se pensa ser indigno e não ter valor nenhum, então agirá como se fosse indigno e não tivesse nenhum valor. De modo que é vital que renovemos nossos pensamentos e pensemos positivamente. Permita-me ilustrar esse ponto com um exemplo real. Conheci certa vez um médico que se dizia ateu. Muito eu sofri por causa dele. Por muito tempo, ele se opôs ao meu ministério, me desafiando a fé, atacando minhas palavras e as minhas crenças. Então, um dia, esse médico sofreu um derrame e ficou paralítico. E por causa de sua paralisia, ia morrendo lentamente. Então, o médico ele veio à minha igreja pedindo que eu orasse por sua cura. Muitas pessoas se gabam de seus pontos de vista ateus. Entretanto, quando estas mesmas pessoas experimentam a noite escura e se encontram com as ondas tempestuosas, seu ateísmo torna-se muito fraco. De modo que esse médico ele veio à minha igreja e orei por ele. Ele recebeu a oração da fé e levantou-se de sua cadeira e saiu andando com passadas fortes. Todo mundo batia palmas e gritava, louvando a Deus. No domingo seguinte, foi à igreja andando, sem ajuda de ninguém, e novamente pediu que eu orasse por ele, mas eu estava ocupado demais e não pude orar. Ao ver que eu não podia orar pessoalmente por ele, ele mudou seu modo de pensar. Seus pensamentos regrediram e ele voltou a seu antigo estado. Por não poder receber a oração da fé, tornou-se descrente de novo. Ao sair de meu escritório em direção ao carro, caiu e sua esposa teve de chamar uma ambulância, a fim de levá-lo para o hospital. Ele regrediu por ter mudado seus pensamentos. O poder de Deus o deixou, e assim como Pedro começou a duvidar e afundar-se no mar da Galileia, assim o fez o médico, perdendo-se para seus temores e, de novo, tornando-se paralítico.
Os pensamentos, eles são importantes, de modo que não negligencie em renovar sua vida de pensamentos. Seja totalmente positivo em seu pensar. Não pense negativamente. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Não há nada negativo em Deus, pois em Deus só reside o positivo. Coisas positivas estão acontecendo, de modo que para ter comunhão com Deus é preciso que você renove sua mente e pense positivamente. Alimente sua mente com a Escritura, pois a palavra de Deus ela está cheia de vida positiva. Tenha também cuidado ao alimentar-se da palavra de Deus para que não restrinja sua maneira de pensar aos padrões tradicionais de pensamento. Seja revolucionário. Muitas pessoas estão presas por pensarem somente da maneira tradicional, da maneira ortodoxa. Portanto, Deus é incapaz de realizar as grandes obras que deseja realizar através delas. Mas se você receber a palavra de Deus e revolucionar sua maneira de pensar, então alcançará alturas muito além de suas limitações atuais. Quando estou na Coreia, tenho uma reunião com meus 100 pastores associados todas as manhãs. Todas as manhãs, das 9 às 9h30. Desafios a revolucionarem seu modo de pensar. Não pensem somente da maneira tradicional, exorto-os. Não sejam levados pelo pensar e ensino de Chu. Vão pela palavra de Deus, alimentem-se da palavra de Deus, revolucionem sua vida de pensamento, expandam sua vida de pensamento de acordo com a Escritura. Então, Deus poderá ter liberdade absoluta de se expressar através de seus pensamentos. Depois de eu dizer essas palavras, meus pastores assistentes, eles tornam-se grandemente motivados, recebem a palavra e, se tiverem um pensamento realmente revolucionário, o executam. Então, eu vejo resultados. Não intervém em sua obra, a não ser que estejam tendo problemas. Uma vez que delego a autoridade, essa autoridade permanece delegada. Já não me preocupo com ela. E, mediante esse método positivo que trabalho com meus assistentes, ministros de sucesso, responsáveis pelas necessidades de certa parte dos 50 mil membros adultos de nossa igreja. Tenho mudado sua atitude negativa de pensamento para positivo. O segundo passo será se treinar constantemente a fim de pensar em termos de milagres. Essa atitude de pensamento ela pode ser vista na vida dos discípulos de Cristo. Certa vez, Jesus saiu para o deserto com 5.000 pessoas seguindo. Além dos 5.000 homens, provavelmente também havia mulheres e crianças. Na realidade, então, devia haver cerca de 20.000 pessoas ao todo. Aproximando-se à tarde, o povo teve fome. Estava ficando escuro e frio e as mulheres e crianças começaram a ficar para trás ao longo do caminho. Cristo chamou Filipe. Filipe, posso ver que todo esse povo está com fome. Alimente-o. Filipe, pois, recebeu a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo para alimentar essa grande multidão. Se fôssemos apresentar esse acontecimento em termos de hoje, podemos muito bem imaginar Filipe tentando organizar uma comissão para estudar a maneira de alimentar esse povo todo. Podemos vê-lo recrutando membros para a sua comissão. Os escolhidos seriam discípulos com alto grau de inteligência. Filipe daria abertura à reunião da comissão, como o relator que era dizendo: Cavalheiros, ao Senhor Jesus Cristo ordenou-me que alimentasse estas 20.000 pessoas no deserto. Assim, nossa comissão tem a responsabilidade de encontrar uma maneira viável de fazer tal proeza. Os senhores têm alguma ideia? Certo indivíduo levantaria a mão e, depois de Filipe ter lhe dado a palavra, diria: Você não sabe que estamos no deserto? Não estamos no centro de Jerusalém. É absolutamente impossível até mesmo pensar em alimentar essas pessoas. Também penso assim, Filipe poderia ter respondido. Secretário, por favor, anote isso. Outro cavaleiro levantaria a mão. Senhor relator, eu desejo fazer uma pergunta. Temos dinheiro suficiente? Precisaríamos de pelo menos 200 denários para alimentar uma pequena parte dessa multidão. Temos dinheiro suficiente? Não, respondeu Filipe. Não temos nem um centavo. Bem, então o senhor está louco, pensando em alimentá-los, retorquiria o homem. Sim, eu concordo com você, responderia Filipe. Senhor secretário, anote isso também. Um terceiro cavaleiro tomaria a palavra. Senhor relator, sabe de alguma padaria que pode produzir pão suficiente para todo esse povo de uma só vez?
Não, diria Filipe. Não conheço padaria alguma por essas redondezas. Bem, então levaria semanas para alimentar esse povo e isso é impossível. Sim, concordo com você, diria Filipe. Senhor secretário, anote isso também. Então, outro discípulo falaria: desejo expressar minha opinião também, senhor relator. Como veem, já está ficando tarde. Por que não os espalhamos, dizendo-lhes que vão e encontrem um lugar onde passar a noite e comer? Então seria concluída a reunião e Filipe juntaria a informação conseguida. Mas essa informação seria somente de natureza negativa e impossível. Informação que iria contra os ensinos de Jesus Cristo e que se oporia diretamente à sua ordem. Filipe então iria informar Jesus, mas ao começar a falar, André chegaria com 5 pães e 2 peixinhos. André, exclamaria Filipe, deixa de brincadeira. Você tem 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 20.000 pessoas? Perdeu o juízo. Mas André não lhe deu resposta. Simplesmente trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos a Jesus. Jesus, isso não é suficiente para alimentar tanta gente, mas eu trouxe de qualquer maneira. André tinha ouvido a ordem de Jesus. Sua mente aceitou o mandamento e, embora duvidasse, trouxe a Cristo o alimento que o encontrou. André possuía o planejamento da possibilidade e, mediante seu pensamento, apanhou a visão de Jesus Cristo. Então, Jesus abençoou o pão e os peixes, multiplicou-os e a grande multidão foi alimentada. Todos os cristãos pertencem a Jesus Cristo, mas em Cristo há 2 escolas de pensamento, a escola de Filipe e a escola de André. Infelizmente, muitas igrejas pertencem à escola de Filipe. Falam somente acerca do impossível, clamam que estamos num deserto e que é tarde demais e que as pessoas não podem ser alimentadas. Falam com pouca fé, falam do impossível. A que escola você pertence? Eu sei que muitos vão a escolas e universidades diferentes, mas a que escola você, no que diz respeito à sua vida de pensamento, você pertence? A que escola você pertence no que diz respeito à sua vida de pensamento? Você pertence à escola de Filipe ou a de André? Eu vou mudar de escola, viu, gente? Estou mudando de escola hoje. Quando Deus me falou no coração, em 1969, dizendo-me que construísse uma igreja para acomodar 10.000 pessoas, eu fiquei apavorado. Em todos os instantes, eu me senti como Filipe. Conversei com o corpo diaconal e todos pensavam como os discípulos de Filipe, diziam ser impossível. Ao falar novamente com meus 600 diáconos, eu descobri que todos eles pensavam da mesma maneira, de modo que eu também me uni à escola de Filipe. Eu fui a Jesus e lhe disse que não podia construir a igreja, mas em meu coração Jesus ordenou: eu não pedi que você fosse conferenciar com anciãos e diáconos. Eu lhe disse que construísse a igreja. Senhor, respondi, sabes que nada tenho com que construir. Será preciso muito mais dinheiro do que dispõe no presente. Então, através do Espírito Santo, Jesus falou-me ao coração: o que tem você que podia dar pessoalmente? Em meu coração, sabia o que ele estava pedindo, mas me recusava a reconhecer seu pedido e disse: Jesus, não peça que eu faça isso. Eu me casei com 30 anos de idade e por todos esses anos eu tenho economizado dinheiro a fim de construir uma linda casa e dá-la à minha esposa. Mas o Senhor respondeu: dê o que você possui. Pai, são somente $20.000, clamei. Isso não pode construir a igreja e o complexo de apartamentos. São precisos 5 milhões. A quantia que poderia conseguir pela casa não será suficiente. Mas Deus disse: venda sua casa, traga esse dinheiro a mim. Oh Deus, isso é terrível. Eu respondi: como posso fazer isso? Se algum dia você vai crer em minha palavra, admoestou-me o Senhor, primeiro deve estar disposto a dar o que possui e o que tem. Uau! Para a mulher coreana, o lar é tudo.
É o lugar onde cria os filhos, é o lugar onde constrói sua vida, é uma posse preciosa para ela. Por isso temia dizer à minha esposa e comecei a orar com dor de coração. Orei para que minha esposa consentisse em vender nossa casa. Nessa noite, trouxe presentes para minha esposa, flores e chales. Por que você está me dando presente? Perguntou ela. Você está preocupado que não o ame mais? Mas ficou contente, preparou a refeição vespertina alegremente. Louvado seja o Senhor, respondi. Estou tão feliz por tê-lo escolhido. Se Deus me pedisse que escolhesse outra garota, ainda escolheria você. A cada dia que passa, você se torna mais linda para mim. Depois de alguns instantes, pensando ter chegado o momento certo, eu disse, querida, tenho um grande problema. Olhou para mim preocupada e disse, conte-me. Vamos construir essa enorme igreja com assentos para 10.000 pessoas, disse-lhe. Vai custar $5 milhões e estive orando a esse respeito e o Espírito Santo falou ao meu coração dizendo que eu devo conseguir o dinheiro para a construção e que devo começar com o meu próprio lar. Deus deseja que lhe entreguemos 5 pães e 2 peixinhos. E esses 5 pães, esses 2 peixinhos são nossa casa. Papai. Minha esposa ficou pálida. Depois, olhando-me dentro dos olhos, disse, essa casa é minha, não é sua. Não ouse tocar nessa casa. Pertence a mim e a meus filhos. Você não pode abrir mão dela. Sua reação foi a que eu temia. Então, eu fui ao Senhor em oração. Senhor, eu fiz o que podia. O resto é com o Senhor. Envia teu Espírito Santo a fim de transformar-lhe o coração para que ela se renda. Nessa noite, enquanto orava, podia ver minha esposa revirando-se no seu sono. Soube então que o Espírito Santo estava operando. Disse o Senhor, Deus, continua a tocá-la. E o Senhor a tocou. Ela não pôde dormir por quase uma semana. Seus olhos ficaram inchados e vermelhos. Finalmente veio a mim dizendo, não posso suportar mais. Não posso recusar o desejo do Espírito Santo. Desistirei da casa. Então ela trouxe a escritura da casa e juntos nós pegamos essa escritura e demos nosso lar para a construção da igreja. Agimos como André, que embora tivesse somente 5 pães e 2 peixinhos, creu que Jesus podia pegar este pouco de alimento e com ele alimentar toda a multidão. Nós também pertencíamos à escola de André. Certo dia, entretanto, surgiu um problema com respeito ao terreno no qual pretendíamos construir a igreja. O governo coreano estava desenvolvendo um terreno chamado Ilha Yoido. Essa propriedade seria modelada à maneira da ilha de Manhattan, em Nova York. Nesse terreno, estavam construindo edifícios do governo e somente permitiriam ali uma igreja. Todas as igrejas da Coreia fizeram um pedido de construção. Presbiterianas, metodista, batista, católica, budista e confucionistas. Todos esses pedidos foram examinados e entregues ao Congresso para a decisão final. Eu também fiz um pedido. O encarregado olhou-me e disse, a que denominação pertence o senhor? Assembleia de Deus, respondi. O senhor quer dizer aquela igreja onde gritam louvores a Deus de uma maneira alta e barulhenta? E oram pelos doentes e falam em línguas estranhas? Exatamente, respondi. Ele sacudiu a cabeça. O senhor sabe que essa igreja vai ficar bem em frente do edifício do Congresso? Essa igreja tem de ter aparência digna e a sua não tem. Não podemos aceitar a sua inscrição. Fiquei alegre no coração, mas por isso me daria a desculpa para não construir igreja. Voltei ao Senhor em oração. Senhor, tu ouviste o que ele disse? Não ouviste? Não temos dignidade suficiente para construir aqui. Você pode levar ao Senhor toda desculpa que puder arranjar. Mas o Espírito Santo, ele sempre tem a resposta. O Espírito Santo respondeu dizendo, quando foi que eu lhe disse que pedisse permissão para a construção? Então, eu não tenho de fazer a inscrição? Perguntei. Meu filho, respondeu ele, você não deve seguir o caminho em que agora trilha. Deve andar em direção oposta, no caminho da oração e no caminho da fé. Sendo assim, comecei a jejuar e a orar. Então, em meu coração, a sabedoria do Espírito Santo disse, vá e descubra quem está a cargo do projeto de desenvolvimento dessa ilha. Fui
e logo descobri que o vice-prefeito estava a cargo do desenvolvimento daquela área toda. Comecei a indagar de sua vida pessoal e familiar. Descobri que a mãe dele era membro da igreja presbiteriana. Portanto, fui visitá-la, orei com ela e ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, começou a assistir à minha igreja. Na Coreia, a sogra tem muito poder e autoridade sobre a nora. Disse a essa senhora que trouxesse a nora para sua igreja, dizendo-lhe: sua nora tem de ser salva. Assim, ela orou e eu também orei. Ela trouxe a mulher do filho para a igreja. Depois de ouvir o sermão, entregou o coração a Cristo e foi cheia com o Espírito Santo. Então, comecei a trabalhar por intermédio delas, pensando comigo mesmo. Consegui a esposa, sei que conseguiria o marido. Por isso, lhe dei a instrução. Você tem de trazer seu marido para a igreja. Ah, mas ele é ocupado demais, respondeu ela. Você não quer que ele vá para o inferno, não é mesmo? Perguntei com severidade. Portanto, traga-o para a igreja. Quando, afinal, ela o trouxe à igreja, preguei uma mensagem poderosa. Embora não olhasse diretamente para o rosto dele, estava, em verdade, pregando para ele. E, miraculosamente, ele entregou o coração para o Senhor. No domingo seguinte, ele entrou em meu escritório. Pastor, o senhor sabe que eu estou encarregado do desenvolvimento da ilha Yoido. Estamos dando permissão para que uma igreja coreana construa seu templo ali. Gostaria que levássemos nossa igreja para lá. Ah, eu queria gritar, mas o Espírito Santo não me permitiu. Às vezes o Espírito Santo opera de modo muito misterioso. O Espírito Santo me deu a impressão de que eu devia dizer não, mas argumentei, não deu duro para isso? Embora meu coração clamasse para dizer sim, respondi, não, senhor vice-prefeito. Para levar essa igreja seria preciso uma soma exagerada de dinheiro e teríamos de comprar pelo menos 3 ou 4 acres de terra. Isso custaria mais de 5 milhões de dólares. Eu acho impossível. Para piorar as coisas, nossa igreja é considerada uma igreja pentecostal não digna. E eles nem mesmo aceitariam minha inscrição. Ah, ele sorriu e disse, acho que tem um jeito. Ore durante uma semana e depois voltarei. Me dê a resposta depois de uma semana para que eu desencumba do assunto rapidamente. Orei durante uma semana. E na semana seguinte ele voltou ao meu escritório. Pastor, se o senhor tomar a decisão de levar a igreja para lá, farei todos os arranjos para que tenhamos o melhor local. Também cuidarei de todos os papéis e as despesas ficarão por conta do meu escritório. Enviarei meu representante ao Congresso a fim de conseguir todos os acordos necessários e farei todo o trabalho burocrático. Farei tudo pelo Senhor. Garanto-lhe que conseguirá o terreno. Mais que isso, farei todos os arranjos para que a igreja compre o terreno a crédito. Então o Espírito Santo disse-me ao coração, grite. Senhor vice-prefeito, disse eu, aceito. Deus impediu-me de dizer sim por uma semana. E como resultado, não somente conseguimos o terreno de um modo miraculoso, mas também não tivemos de preparar toda a papelada. Então fui assinar o contrato com uma construtora, logo depois lançaram os alicerces e começaram a construção da igreja e do complexo de apartamentos. Esse vice-prefeito agora é um dos anciãos de minha igreja. De maneira similar, sua fé poderá ser testada. Se você tem um projeto pequeno, será testado de um modo pequeno. Se tiver um projeto grande, será testado de uma maneira grande. Jamais pense que sua fé sempre irá por jardins de rosas. Você passará por turbulência, mediante a qual Deus prova a sua fé. Até esse ponto da construção da igreja, eu ainda pertencia à escola de André, e com grande fé orava por cada problema que ia surgindo. Mas então, o dólar foi desvalorizado, o construtor rescindiu o contrato dizendo que precisava aumentar o preço da construção do prédio da igreja. Chegou a crise do petróleo e todos os bancos fecharam as portas para mim. Meu povo começou a perder os empregos e o orçamento da igreja mal dava para pagar os juros dos empréstimos. Não somente não podia pagar os que trabalhavam na igreja, mas eu também não recebia meu salário. Então a companhia tentou me processar porque eu não podia pagar o aumento necessário. E as contas começaram a chegar uma após a outra. Conta de luz, conta de esgoto, conta de construção. Contas empilharam-se sobre minha escrivaninha, mas eu não tinha o dinheiro com que pagá-las. Não tinha dinheiro nem para contratar um advogado.
Os construtores começaram a desistir porque não podia pagar-lhes o salário. Ninguém quer ficar num barco que se afunda. Se eu me afundava rapidamente. E eu me afundava rapidamente. Uma vez que tínhamos vendido nossa casa e não tínhamos para onde ir, levei minha família para um apartamento inacabado no 7º andar do complexo de apartamentos da igreja. Não tínhamos água encanada, nem aquecimento, e estava fazendo muito frio. Todas as noites eu ia para o apartamento vazio, e todas as noites tremíamos de frio. Não tínhamos alimento, e tudo parecia tão escuro. Estava chegando ao fundo, logo me tornando um discípulo de Filipe. Disse a mim mesmo, sim, cometi um erro. Eu nunca devia ter acreditado em Deus dessa maneira. Devia ter pensado com o padrão tradicional. Eu não devia ter começado a andar sobre as águas. A coisa toda a respeito da fé é falsa. Todas as vozes que eu ouvi em minha vida de oração devem ter sido vozes da própria consciência e não do Espírito Santo. Sim, cometi um erro. Comecei a ter comiseração de mim mesmo. As pessoas começavam a deixar a minha igreja. Todos os relatórios eram negativos. Minha família até mesmo começou a ter dúvidas a meu respeito. Tudo parecia impossível. Eu estava cansado, eu estava com fome. É isso aí, disse eu, é o fim. Esta é a assim chamada vida de fé. Vou pôr fim à minha vida. Vou me matar. Continuei, vou morrer, mas não desejo ir para o inferno. Tenho trabalhado para ti, Senhor, todos esses anos, e pelo menos devia receber alguma coisa em troca. Se o inferno for pior do que isso, por que devo ir para lá? Não posso viver num mundo como esse. Vou me suicidar, mas, por favor, Deus, aceita minha alma e envia-me para o céu. O impacto da oração foi mais poderoso do que eu pensava. Enquanto orava, ouvi uma voz que dizia: você é um covarde. Deseja matar a si mesmo e tornar-se objeto de escárnio para o meu povo. Você vai permanecer covarde? Ou você é um homem de fé? Sim, admiti, sou covarde. Novamente a voz falou: não somente você irá para o inferno, mas também levará consigo muitos de seus membros que confiam em você. Você tomou dinheiro emprestado de alguns dos anciãos e de alguns membros. Lembre-se dos milhares de dólares que tomou emprestado das preciosas irmãs da igreja. Todos eles confiaram em você. Agora você quer se matar, cometer suicídio? Você causará uma reação em cadeia. Por causa de sua covardia, muitos perderão a fé, terão lares desfeitos e alguns também cometerão suicídio. Que repercussão você fará sentir no mundo cristão? Essas palavras derramaram-se em meu coração. Caí de joelhos chorando. Oh, Deus, então o que posso fazer? Por que não me deixas morrer? Deus respondeu: você não pode morrer, pois precisa perseverar, precisa ver todas as dívidas pagas. Todas as dívidas do povo devem ser saudadas. Levantei-me, deixei o 7º andar e fui para o meu escritório. Ajoelhei-me, clamando e chorando. As novas de minha condição desesperada começaram a espalhar-se por entre o povo. Subitamente experimentaram o reavivamento da fé, inclusive os que tinham saído da igreja. Salvemos nosso pastor, clamaram. Salvemos o homem de Deus. Assim teve início um grande movimento chamado Salvemos nosso pastor. Era um inverno muito frio e não tínhamos aquecimento. Mas as pessoas começaram a lotar aos milhares o primeiro andar da igreja inacabado. Milhares também oravam e jejuavam muitos dias em seguida. Clamavam e oravam. Salvem o homem de Deus, salvemos o nosso pastor. Então Deus começou a se mover. As senhoras cortavam seus longos cabelos, traziam-nos ao altar, a fim de fazer perucas que podiam ser vendidas. Certo dia, em uma cena especialmente comovedora, uma senhora de 80 anos de idade, que não tinha filhos, nenhum sustento, mal podendo viver com a ajuda do governo, veio à plataforma chorando e tremendo. Ela trazia uma velha tigela de arroz, 2 palitos e uma colher. Em pé, chorando, disse: pastor, quero vê-lo sair dessa situação. Quero vê-lo receber ajuda, pois seu ministério foi uma bênção tão grande para mim por tantos anos. Quero fazer algo, mas eu não tenho dinheiro. Eis tudo que tenho. Esta velha tigela, esses 2 palitos e essa colher. Desejo dar tudo para o serviço do Senhor. Posso usar papelão como prato.
e posso comer com as mãos. Meu coração foi despedaçado. Senhora, disse eu, não posso aceitar essa oferta. É tudo que a senhora tem? Gente, eu já estou chorando. A senhora precisa desses utensílios a fim de tomar suas refeições? Eu não posso aceitar. Ela começou a chorar, dizendo, será que Deus não aceitaria esse presente de uma velha que está a morrer? Será que ele não aceitaria? Será que isso não poderia ajudá-lo muito, mas desejo dar algo? Subitamente, o industrial se levantou e disse, pastor, eu quero comprar esses objetos. Ele pagou quase $30.000 pela tigela velha, 2 palitos e uma colher. Isso acendeu fogo. As pessoas começaram a vender suas casas espaçosas e a mudar para apartamentos pequenos. Houve jovens casais que deram todo o salário de 1 ano para a igreja, decidindo a viver pela fé. Esse grande movimento deu resultados. Logo o dinheiro começou a chegar e pude pagar os juros do empréstimo. Os bancos começaram a abrir as portas para mim, o que é mais espantoso. Em menos de 1 ano, tudo começou a se encaixar nos seus devidos lugares. Paguei todas as dívidas e ficamos livres até 1973. Não somente pude pagar o juro, mas também consegui os $5 milhões para terminar a construção da igreja e do complexo de apartamentos. Glória a Deus. E Deus novamente provou que a escola de André é melhor. Que pensar em termos de milagre é ter o pensamento que Deus deseja que tenhamos. Muita gente pensa que quando temos fé, tudo vai fluir facilmente e encontraremos poucos problemas. Mas é importante lembrar que tal coisa não acontece. Veja Abraão. Ele tinha fé, mas suportou tribulações por 25 anos. Jacó sofreu agruras por 20 anos, José por 13 e Moisés por 40. Os discípulos de Cristo passaram por tribulações e tentações toda a sua vida. Não se deixe desanimar depois de passar por algumas semanas de dificuldades, alguns meses de tribulação. Não deixe cair as mãos em derrota, clamando, onde está Deus? Deus está sempre presente, sempre testando. Às vezes, Deus deseja fortalecer e fortificar-lhe a medula. E, às vezes, enquanto está sendo fortalecido, quase que pode ouvir os ossos estalando. Mas se firmar na palavra de Deus e se firmar-se na palavra de Deus e tiver fé, então Deus jamais o desapontará. A fim de ilustrar esse ponto, eu contarei outra de minhas experiências. Certa vez, assinei um cheque de $50 mil com data adiantada. O cheque deveria ser pago no dia 31 de dezembro. Comecei a buscar fundos de todas as fontes possíveis, mas não consegui nem um centavo. Se eu não depositasse esse dinheiro no banco na data certa, os jornais iam dizer que o pastor da maior igreja evangélica da Coreia havia passado um cheque sem fundos. Eram 12 horas do dia em que o dinheiro tinha de ser depositado e eu orava. Deus, gastei todo o meu dinheiro, mais do que eu tinha. Tomei dinheiro emprestado de muita gente. Pai, para onde irei? Não tenho lugar algum para onde ir. Continuei a orar. O relógio marcou 1 hora, 2, 3. Minha esposa perguntou, querido, você ainda não conseguiu dinheiro? Não, respondi. Você não sabe que o último avião sai de Seul às 4 horas? Essa é a sua oportunidade de fugir para os Estados Unidos. Não posso fazer isso. Não posso evitar minha responsabilidade. Disse-lhe, não posso fugir. E se eu fizesse, mancharia o nome de Jesus Cristo. Eu prefiro enfrentar o que quer que aconteça aqui na Coreia a ter que fugir do país. O banco fechava às 6 horas e já eram 5. Estava desesperada, eu não podia ficar sentado nem de pé. Ficava a andar para cima e para baixo como um leão enjaulado. E eu orei de novo, Deus, por favor, vem me ajudar. Subitamente, o Espírito Santo fez com que uma ideia fluísse através da minha mente. Eu devia ir ao presidente do banco e ousadamente pedir-lhe que me desse um cheque de $50 mil. Pai, respondi, eu devo estar perdendo o juízo. Esquentei tanta cabeça que devo ter sobrecarregado demasiado. Que devo ter sobrecarga demasiada. Eu não tenho nada para dar em garantia ao hipotecar. Não preenchi nenhum pedido de crédito e tu queres que eu vá ao presidente do banco e peça um cheque de $50 mil? Isso não faz sentido algum.
Mas o Espírito Santo insistia. Sim, realizo as coisas que não pertencem à ordem natural, percebida pelos homens. Vá e faça o que eu lhes digo. Chamei meu tesoureiro. Senhor Parque, por favor, quer ir ao banco comigo? Vou pedir um cheque de $50.000 ao presidente. Ele olhou para mim e começou a rir. O senhor realmente perdeu o juízo, não é? Hoje é o dia 31 de dezembro, são 5 horas, e o senhor não tem encontro marcado com ele, deve existir uma fila enorme esperando para vê-lo. Além disso, não temos capital algum, nenhuma avalista, nenhuma garantia de ninguém. Não preenchemos nenhum formulário. É loucura. Eu não vou com o senhor. Se o senhor desejar passar por bobo, que vá só. Eu não vou. Está bem, eu disse. Vou com a mente renovada. Você fica com sua mente tradicional. Entrei no carro e corri para o banco. O estacionamento estava lotado, mas eu consegui encontrar a vaga, estacionei o carro, entrei no banco. Humanamente falando, não tinha nenhuma oportunidade de falar com o presidente. O escritório da secretária dele estava cheio de gente. Querido Espírito Santo, disse eu, vim até aqui, por favor, dá-me mais instruções. O Espírito Santo respondeu, ande corajosamente, seja audaz, haja como se fosse uma pessoa importante. Não preste atenção a mais ninguém, mas entre direto no escritório do presidente. De modo que me fiz de valente e caminhei com toda a resolução. A secretária me viu e disse, Senhor, onde vai? Olhei diretamente em seus olhos sem dizer nada. Ela perguntou de novo, quem é o senhor? Tem encontro marcado com o presidente? Qual é o seu nome? De repente, tive uma inspiração. Venho de parte da mais alta autoridade, respondi. Eu queria dizer que vinha da parte de Deus, mas ela entendeu que eu vinha da parte do presidente da Coreia, porque na Coreia o presidente é chamado da mais alta autoridade. Pensando que eu fosse um emissário especial do presidente, ela mudou de atitude. Tornou-se toda amabilidade e me disse, da parte da mais alta autoridade? Então pode entrar. Dirigindo-se às pessoas que estavam esperando, disse, deixe esse senhor passar. Ela mesma levou-me à frente de todos os outros até o escritório do presidente. Ao transpor a porta, orei de novo. Querido Espírito Santo, cheguei até aqui. Agora o que devo fazer? O Espírito do Senhor veio sobre mim, assim como tinha vindo sobre os outros homens de fé, e me senti forte e audaz. O Espírito continuava a repetir, você é um filho do rei, uma pessoa importante. Continue a agir como o grande personagem que é. Assim, entrei ousadamente. Sentei-me no sofá e cruzei as pernas. O presidente do banco entrou, veio para mim com a mão estendida, perguntando sorridente, que tipo de negócio tem o senhor? Com que propósito veio? Será que eu conheço? Não respondi essas perguntas, mas eu disse, Senhor, eu vim aqui com um projeto tremendo e vou fazer-lhe um grande favor. Um favor? Perguntou ele, estranhando. Sim. Se o senhor me fizer um pequeno favor, eu posso lhe trazer 10.000 contas novas para o princípio do ano. 10.000 contas novas? Exclamou ele. Apanhe o telefone e peça informações a meu respeito. Sou o Dr. Yang Shu, pastor da maior igreja evangélica da Coreia. Nossa igreja possui mais de 10.000 membros e tenho grande autoridade sobre todos esses cristãos. Posso fazer com que todos eles transfiram suas contas para o seu banco no ano que vem. Far-lhe-ei esse tremendo favor se o senhor me fizer um pequeno. Ele chamou a secretária e pediu que fizesse as averiguações necessárias. Quando todos os dados foram confirmados, o presidente disse a mim, dizendo, qual o favor que posso lhe prestar? Dê-me um cheque de $50.000, disse ele. Não tenho tempo de preencher todos os papéis, mas o senhor é um homem de negócio e eu estou no negócio do rei. Muitas vezes, o homem de negócios assume um grande compromisso, sem nada, guiado somente por sua fé e confiança de que tudo sairá bem. Quando se trata de pequenos negócios, temos de usar assinaturas e papeladas, mas quando se trata de grandes negócios, passamos por cima dessas coisinhas e confiamos que o negócio seja coroado de êxito. Se o senhor for um grande homem de negócios, e creio que o seja, então fará isso por mim. O presidente chamou o vice-presidente que disse, o senhor não pode fazer isso. Estará colocando o pescoço na guilhotina. Não são simplesmente $5.000, são $50.000. Ele não tem garantia nem avalista. O senhor não pode fazer isso. Se o senhor não fizer, interromper, então tem outros lugares onde ir. Eu podia fazer esse favor ao Banco Shu Yang. O homem assentou-se, sacudindo a cabeça, então disse, Senhor, eu tenho um sentimento estranho. Nunca senti esse tipo de emoção antes. Confio no Senhor. Se não confiasse tanto no Senhor, jamais faria isso. Mas gosto de sua ousadia e de sua fé. Ao assinar esse cheque, estarei colocando toda a minha carreira e vida em suas mãos.
e essa será a primeira e última vez que o farei. Mas desta vez esforei meu pescoço. Traga-me um cheque de $50.000, disse ele ao vice-presidente. Confio que o senhor cumprirá sua promessa, disse-me ele enquanto preenchia um cheque de $50.000 de sua conta pessoal. Ao sair do escritório com o cheque nas mãos, parecia que eu tinha 3 metros de altura. Uma vez mais, eu estava na escola de André. Depositei o dinheiro justamente às 6 horas, enquanto o banco se fechava, e me salvei. Muitas vezes, Deus espera até o último instante. Uma vez que você renove sua mente e aprenda a andar com Deus, então deve persistir até o último momento. Não se deixe apavorar. Renove sua vida de pensamentos. Não fique restringido pelo pensar tradicional. Estude a palavra de Deus. Esse é o livro-texto com o qual você pode renovar a mente e enchê-la de pensamento positivo e aprender a pensar em termos de milagres. Caraca! O terceiro passo é muito grande? Deixa eu ver. Não. Vamos ler o terceiro passo. O terceiro passo para uma mente renovada é que ela seja orientada para o êxito. Você deve permear sua mente com a consciência da vitória e com uma abundância de consciência. Deus jamais falha, de modo que se você estiver recebendo o pensamento de Deus, sempre terá êxito. Deus jamais perde uma guerra. Ele é o vencedor eterno. Você deve ter a consciência da vitória. Deus jamais tem falta de coisa alguma. Você deve ter a abundância da consciência. Esta conscientização é importante. Se você tiver a conscientização de inferioridade, pobreza, doença e fracasso, Deus nunca poderá operar. Deus é seu socorro, é sua abundância, é seu êxito. Deus é sua vitória. Se duas pessoas não estiverem de acordo, como poderão trabalhar juntas? Para andar e trabalhar com Deus, você deve, pois, enxertar os tipos de consciência de Deus, a sua própria. Renove sua mente. Pense constantemente em termos de sucesso, vitória e abundância. Tendo renovado completamente seu processo de pensamento, então receberá a palavra rema de Deus. Ousadamente assimile a palavra de Deus em sua vida de pensamento. Por meio da oração, produza fé. Por meio da fé, poderá andar com a cabeça erguida. Olhe somente para o Senhor. Embora possa não sentir nada, embora possa não tocar nada, embora seu futuro possa parecer escuro, ainda assim, não tenha medo. Você está vivendo pelo conhecimento revelado. Está vivendo com novos pensamentos, pensamentos de Deus, pensamentos de sua palavra, a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, Jeová, jamais muda. A palavra de Deus jamais cai ao solo sem cumprimento. Não podemos viver só de pão, mas pela palavra de Deus. Somos os filhos justificados de Deus e devemos viver pela fé. Em Jesus Cristo não há diferença de cor ou de raça. E todos nós pertencemos a uma única raça, que é a raça de Jesus Cristo. Vivemos pelo seu pensar. Portanto, renove sua mente e reeduque sua vida de pensamento. Pense grande, tenha grandes objetivos. Você tem uma única vida para viver, por isso não se arraste no pó, não viva com a consciência de fracassos. Sua vida é preciosa para o Senhor. Você deve alguma boa contribuição a esse mundo. Jesus Cristo habita gloriosamente cada cristão, portanto, você, Márcia, Jaque, Marilda, Érica, Viviane, vocês têm recursos inesgotáveis em seu íntimo. Cristo é tão poderoso hoje quanto foi há 2000 anos atrás, e vocês podem renovar seus pensamentos, enxertando os pensamentos de Jesus Cristo em seu coração, pensando positivamente, pensando em termos de milagres, desenvolvendo uma orientação ao êxito, à vitória, uma consciência de abundância. Isso vai lhes dar o fundamento no qual verá a palavra de Deus em sua mente, renovando-a por completo. Então, vocês verão ocorrer grandes milagres. Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Chamo isso de a lei do pensar e pedir. Muitas pessoas pensam que receberão pelo simples pedir. Deus dá respostas mediante sua vida de pensamento, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que você pensa? Você pensa pobreza? Você pensa doença? Você pensa impossibilidade? Você pensa negativamente? Você pensa fracassos? Se orar dessa maneira, Deus não terá o canal pelo qual fluir.
Qual é a sua vida de pensamento? Você renovou sua vida de pensamento? Deus está disposto a obrar abundantemente em sua vida, mas será por meio da renovação do seu pensamento. Você deve ler a Bíblia. Não ler a Bíblia por costume ou por prescrição religiosa. Não. Não lê a Bíblia procurando novas formas legalistas de viver. Não. Leia a Bíblia, não por tradição histórica. Leia para alimentar a sua mente e para mudar por completo toda a ordem dos seus pensamentos, para renovar totalmente sua vida de pensamento. Marilda, Jaque, Viviane, Márcia, Érica, encha seus pensamentos com a palavra de Deus, porque só assim Deus poderá fluir livremente através das nossas vidas e fazer por seu intermédio grandes coisas para a glória dele. Amém? Amém. Meu Deus, gente, que leitura poderosa é essa. Amém. Que leitura extraordinária. Ontem eu já